Isso. Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a bendita graça, que a gloriosa graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que bom estarmos aqui mais um domingo, adorando ao nosso Deus. Eu queria desde já cumprimentar os nossos visitantes. Tem ali o nosso querido Jorge, homem de Deus. Seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez. E tem aqui uma mãe e filha, acredito. Deus, a Júlia, né? Esteve aqui hoje pela manhã. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Tem ali um varão valoroso do lado da nossa irmã, a nossa mãe abençoada. Como o nome do varão? Gerson, Gerson, eu acho que é parente aí de Edu, né? Irmão de mãe, ó, só podia ser. Novo, louvado seja o Senhor. Esse pessoal que é da família de mãe é tudo novo. É 90 e tantos anos, mas tudo forte, tudo firme, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Gerson. Tem aqui a nossa irmã Gevalda, seja mais uma vez bem-vinda. E tem duas jovens aqui, duas adolescentes, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Meus queridos, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, nós vamos meditar hoje, obrigado minha irmã, em Provérbios. Provérbios capítulo 4, mas antes de nós fazermos a leitura, eu queria destacar aos irmãos que no próximo dia 15 de junho agora, nós teremos de ontem a 15, né? De ontem a 15, nós teremos o nosso jantar dos namorados, né? Dos casais, né? Dos namorados, e nós gostaríamos que os irmãos, já tem um card no canal da igreja, né? No grupo da igreja, e eu gostaria que os irmãos fossem colocando ali, já fosse, né? Conversando com o seu cônjuge, já fosse planejando para a gente saber a quantidade de pessoas que estará conosco naquela noite, para a gente se programar, tá bom? Então você combinou com o seu cônjuge, dia 15 de junho é um sábado, nós estaremos fazendo o nosso jantar no valor de R$60, né? O valor de custo mesmo, né? Vai ter o jantar, vai ter os presentes, vai ter, né, muita dinâmica, e vai ter aqui uma palavra abençoada com o pastor Cristiano Franca, da Igreja Batista Manancial, que estará conosco aqui naquela noite, falando aos nossos corações. Então, não deixe de participar, de fazer esse investimento no seu casamento. Tá bom, meus queridos? Provérbios capítulo 4, nós estamos encerrando o mês da família. Nós falamos sobre, primeira mensagem, mulheres que auxiliam, à luz de Provérbios capítulo 31. Depois nós falamos sobre homens que amam, à luz de Salmo 128. Depois nós falamos na semana passada, pais que educam, à luz de Salmo 127. E hoje nós vamos falar sobre filhos que honram, à luz de Provérbios capítulo de número 4. Amém? Os irmãos abriram aí as suas Bíblias. Depois que a gente fazer a leitura da palavra de Deus, meus irmãos, não feche a sua Bíblia. Tenha o costume de manter a sua Bíblia aberta, para você verificar se o que está sendo pregado, se o que está sendo ensinado realmente confere com o texto sagrado, tá bom? Provérbios capítulo 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, e sejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Verso 5, procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste, não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, verso 10, ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará.
apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Verso 15, evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Poder se assentar. Que texto espetacular, meus irmãos, o capítulo 4 de Provérbios. Nós encerramos essa série de mensagens à luz de Provérbios, e como nós temos dito, o livro de Provérbios era o livro de sabedoria do povo de Deus do Antigo Testamento. É o livro que fala da sabedoria na perspectiva de Deus. E quando nós observamos o livro de Provérbios, os 7 primeiros capítulos são conselhos de um pai para os seus filhos. Os 7 primeiros capítulos do livro de Provérbios, o livro de sabedoria, são escritos, são ditos, são orientações de um pai para os seus filhos. E o livro de Provérbios, capítulo 31, termina com uma mãe dando conselho aos seus filhos. Em outras palavras, o livro de Provérbios destaca de forma bastante clara a importância de nós como filhos, porque todos nós aqui presentes somos filhos. Podemos não ser pais, mas nós somos filhos. E o livro de Provérbios destaca a importância de nós como filhos, ao longo da nossa jornada, pararmos para ouvir a sabedoria de Deus. Isso me ensina logo como nota de introdução duas verdades importantíssimas. Em primeiro lugar, quando eu entendo que o livro de Provérbios se desenha dessa forma, eu aprendo a disposição dos pais em aconselhar os filhos no caminho da sabedoria. O livro de Provérbios destaca justamente isso, a disposição, a responsabilidade que os pais assumem, deles pais, assumirem o compromisso de influenciar os seus filhos, de orientar os seus filhos, de ensinar os seus filhos o que, pastor? Ensinar o que aos meus filhos? A sabedoria de Deus. E em segundo lugar, como nota de introdução, eu aprendo sobre a necessidade dos filhos em ouvir, em ponderar e se deixar moldar pelas palavras de sabedoria. Se o livro de Provérbios começa e termina com pais, pai e mãe, ensinando, se dedicando na orientação, no poder de Deus, a orientar os seus filhos, a educar os seus filhos, isso me ensina que enquanto filhos eu preciso abrir o meu coração para se deixar moldar, para ponderar, para ouvir a sabedoria de Deus que vem por meio dos nossos pais. Porque Deus fala, e Deus fala muitas das vezes instrumentalizado pelos pais, por um pai ou por uma mãe.
Muitas vezes nós, filhos, desprezamos um conselho, uma orientação de um pai ou de uma mãe, achando que é uma orientação ou ensino ordinário, mas muitas vezes Deus está revelando o seu ensino extraordinário por meio de homens, por meio de mulheres, por meio de pais, por meio de mães. É isso que o texto de Provérbios me ensina, que nós precisamos ter o nosso coração moldado. E a grande pergunta que eu faço nessa noite, ainda como introdução, é: por que nós, enquanto filhos, nós precisamos moldar as nossas vidas na direção da sabedoria de Deus? Qual é a grande necessidade? E quando nós observamos essa pergunta, nós podemos perceber que a necessidade de termos o nosso coração moldado pela sabedoria de Deus, é porque nós não nascemos sábios. Nenhuma criança nasce sábia, nenhuma criança nasce madura. Nós já nascemos como resultado da nossa desconexão em Adão, como resultado do nosso pecado em Adão, como resultado da nossa rebelião em Adão no Jardim do Éden. Nós já nascemos altamente egoístas, individualistas, rebeldes, imaturos. Nós já nascemos com a tendência, com a propensão de fazer o que é errado. Nós não precisamos ter trabalho nenhum para ensinar os nossos filhos o caminho do erro, eles aprendem sozinhos. É fácil aprender o que é errado. Por quê? Porque no DNA dos nossos filhos, porque no nosso próprio DNA, no nosso próprio coração, pulsa o sangue de Adão, o DNA de Adão, um DNA rebelde, que decidiu se desconectar do Deus Todo-Poderoso e da sabedoria de Deus. Por isso a necessidade de nós pararmos, ouvirmos a voz de Deus. Por quê? Porque se nós formos vivendo a nossa vida no ponto morto, sem pararmos e ponderarmos acerca da sabedoria de Deus, nós vamos formar ainda mais o que já está sendo feito nessa geração, mas ainda nós vamos fortalecer ainda mais uma geração sem limites, de jovens, de filhos sem limites, sem respeito a nenhum tipo de autoridade, pessoas que não têm limites, pessoas que são compulsivas. Nós vivemos numa geração altamente sem limites, jovens, adolescentes sem limites, que fazem aquilo que querem fazer, na hora que querem fazer, que não respeitam nenhum tipo de autoridade, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professor, não respeita pastor, não respeita as autoridades da sociedade. Uma geração que tem oposição a qualquer tipo de autoridade, são pessoas autônomas, são pessoas independentes, são pessoas cheias de si. Essa geração que nós estamos vivendo. E por último, é uma geração tão enfraquecida, meus queridos, tão enfraquecida de sabedoria, tão imatura, que não conseguem resistir ao mínimo de frustração. São uma geração que está surgindo, que não aprendeu a ouvir não. E por isso que quando a gente assiste os telejornais, por isso que a gente acessa as informações, as notícias na internet, a gente vê tantos absurdos. Jovens que decidem matar a sua namorada ou o seu cônjuge, simplesmente porque não consegue absorver um término de um relacionamento. Jovens que ficam migrando de emprego em emprego, porque não conseguem ouvir uma crítica de um patrão. Uma geração de evangélicos que ficam migrando de igreja em igreja, porque não conseguem ouvir uma ponderação de um pastor. Nós estamos vivendo essa geração frágil. Por quê? Porque nos falta pararmos, ouvirmos e nos rendermos à sabedoria de Deus.
Primeiro por meio dos nossos pais, e depois por meio de amigos e líderes espirituais. Por isso, nessa noite, em síntese, eu queria conversar com vocês à luz de Provérbios capítulo 4, que filhos que honram pais, eles tomam decisão. Filhos que honram pais, eles tomam decisão. E eles decidem por uma vida marcada pela sabedoria de Deus. É isso? Filhos que honram pai, filhos que honram pais, decidem por uma vida marcada pela sabedoria de Deus. Vamos ver isso em 3 partes. O próprio capítulo que nós lemos, ele divide em 3 blocos. 3 blocos. Do versículo 1 ao versículo 9, do versículo 10 ao versículo de número 19, e do versículo 20 ao versículo de número 27. E todos esses blocos começam com a seguinte ordem: ouça, ou em outras versões, escute. Ouça, meu filho, ou escute, meu filho. Todos esses 3 blocos. O primeiro bloco, que vai do verso 1 ao verso 9, nós aprendemos que enquanto discípulos de Cristo, nós precisamos decidir por uma vida que esteja sensível à sabedoria divina. Nós precisamos tomar uma decisão de tornar a nosso coração, a nossa mente sensíveis à sabedoria divina. Veja comigo como é que o verso, como essa parte do texto começa. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Verso 2, o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, para esses 2 primeiros verbos, o verbo ouvir, ouçam, na minha versão, ouçam, e o verbo estar atento, no final do verso 1, ouçam, meus filhos, e estejam atentos. Esses 2 verbos indicam um ouvir obediente, um ouvir submisso. Não é como a gente costuma dizer, né? Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não é isso que o autor bíblico, que o pai sábio de Provérbios está convidando os seus filhos. O pai sábio de Provérbios está convidando os seus filhos sente aqui, vamos conversar, e eu quero que você preste a máxima atenção possível no que eu vou dizer para você. Desliga o celular, desliga o WhatsApp, desliga a televisão, porque o que eu vou dizer para você é da mais suma importância. Preste atenção. Tenha um coração submisso para ouvir. Tenha um coração ensinável para o que eu vou dizer. O primeiro passo, meus amados, para que nós possamos ter uma vida marcada pela sabedoria de Cristo, uma vida direcionada pela sabedoria celestial, é nós termos um coração sensível, um coração ensinável, um coração pronto para ouvir, que presta atenção em tudo que Deus está falando conosco. E isso precisa ser uma decisão nossa, porque se nós não decidirmos sensibilizar o nosso coração, estar aberto para ouvir o que Deus está falando conosco, a gente vai correr, a gente vai viver, a gente vai lidar com família, a gente vai lidar com profissão, correndo enquanto loucos. Enquanto isso o Senhor está falando conosco, mas a gente não consegue ouvir. Primeiro, porque o nosso coração está endurecido. Segundo, porque a gente se esconde atrás de tantas atividades, e Deus, através do Espírito Santo do Senhor, está gritando no nosso pé do ouvido, falando conosco, nos direcionando a sua palavra, a sua sabedoria, mas o nosso coração está enrijecido. E se o nosso coração está enrijecido, a gente não consegue mudar. A gente não desfruta da vida de sabedoria. E o autor e o pai de Provérbios, ele diz: olha, vocês precisam estar muito atentos, ouçam, ouvir o quê? O verso 1 diz, a instrução de um pai. O verso 2, o ensino que lhes ofereço.
O final do verso 2, mais uma vez ele usa a palavra instrução, o que o pai vai dizer para ele, o que é que o pai quer conversar com ele, instruí-lo, orientá-lo, acerca da vida, acerca de diversas áreas da vida, orientar, ensinar, conduzir. Eu falei na semana passada sobre a necessidade de termos pais maduros na palavra, meus irmãos. Que geração é essa que nós estamos vivendo, de cristãos, de evangélicos, imaturos na palavra, e nós precisamos resgatar esse conceito de ser evangélico. Essa palavra evangélica, esse adjetivo evangélico, surge na história por causa de homens e mulheres que decidiram fundamentar a sua vida no evangelho, mas nós estamos perdendo isso. Como é que os nossos filhos vão ouvir a sabedoria de Deus, a instrução de Deus, o ensino de Deus, se nós não temos para dar? Esse pai senta com seus filhos e diz: olha, eu tenho uma instrução para você, eu tenho um ensino para você. E o que ele começa a dizer? Interessante. Eu não sei se você percebeu dos versos 3 ao verso 9, mas em primeiro lugar esse pai senta numa mesa. Eu fico imaginando essa cena. O pai sentando numa mesa junto com seu filho, e ele começa a conversa, dizendo o seguinte: eu vou lhe contar a história, de como eu me relacionava com o meu pai, seu avô. Não é isso que está acontecendo? Veja comigo o verso 3, veja se não é isso. Quando eu era menino, ele está falando para o filho, quando ele, pai, era menino, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele, meu pai, avô do filho que está ali na mesa, ele, meu pai, me ensinava e me dizia, o que é que o avô daquela criança dizia para o seu pai? Quais são as orientações? Quais eram as orientações? Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Verso 6, não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. O que esse pai ouvia do seu pai? Priorize a busca pela sabedoria. Só poderemos influenciar os nossos filhos, meus irmãos, a serem sensíveis à sabedoria de Deus, se nós formos exemplos de uma vida sensível de sabedoria. Esse pai senta com seu filho e diz para ele em primeiro lugar: olha, o que eu vou ensinar para você aqui não é teoria não, o que eu vou ensinar para você aqui é que eu ouvi do meu pai, e eu obedeci, e eu decidi viver, e agora eu vou passar para você. Os nossos filhos, eles percebem a grande diferença entre a teoria e a prática, entre o discurso e o estilo de vida. Se nós desejamos influenciar os nossos filhos, meus queridos amados, nós precisamos ser o nosso discurso, nós precisamos encarnar as nossas palavras, nós precisamos viver os conselhos que nós damos aos nossos filhos. Se nós queremos que os nossos filhos amem a igreja, eu preciso amar a igreja. Se nós queremos que os nossos filhos amem a palavra de Deus, eu preciso amar a palavra de Deus. Se nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de oração, eu preciso ser exemplo de oração para eles. Se eu desejo, melhor dizendo, que os meus filhos sejam submissos às nossas orientações, nos respeitem e nos obedeçam, eu preciso, enquanto pai,
enquanto mãe, mostrar humildade para ele. Pedir perdão quando tem que ser pedido perdão. Rever as rotas, quando devem ser revistas. Uma segunda implicação logo de cara aqui para nós, é que filhos ao longo da vida, vocês precisam ser intencionais, em treinar os seus corações a serem sensíveis à voz da sabedoria de Deus. Essas palavras aqui indicam que nós, filhos, nós precisamos, na busca da sabedoria, a gente precisa ser intencional, porque não se faz um homem ou uma mulher sábio da noite para o dia, ou de maneira automática, ou de maneira natural. Não, é preciso a decisão, é preciso intencionalidade. Veja comigo, que nessa parte que nós acabamos de ler, quantas vezes você percebeu a palavra sabedoria aí? Quantas vezes? 5. Em todo o capítulo 4, aparece 6 vezes a palavra sabedoria, 6, mas só nessa parte que nós lemos aqui, aparece 5 vezes, ou seja, o autor está chamando a nossa atenção, de que nossos filhos, nós que somos filhos, nós precisamos focar o nosso objetivo de vida, na busca por essa sabedoria de Deus. Agora veja comigo os verbos. Observe comigo na sua Bíblia. Eu vou citar apenas alguns, porque verbo indica o quê? Indica ação. Eu tenho que fazer algo. Eu não posso chegar, botar a Bíblia debaixo do travesseiro e dizer assim, não, eu vou dormir e amanhã eu vou acordar uma pessoa sábia. Você não vai. É minha sogra que costuma dizer isso, né? Não precisa estudar, basta botar o livro debaixo do travesseiro, você dorme, no outro dia você acorda assim, expert. É assim que acontece, pessoal que está estudando concurso? É assim? É assim, Lília? Pessoal que está fazendo Enem, seria fácil. Eu botar a Bíblia debaixo do travesseiro, eu durmo, no outro dia, Uma vida de sabedoria é uma longa vida da busca pela sabedoria e demanda ação. Veja comigo os verbos. Verso número 4, a parte A, apegue-se às minhas palavras. Verso 4, a parte B, obedeça aos meus mandamentos. Verso 5 e o verso 7, a parte A, procure obter sabedoria. Procure obter sabedoria. Seja intencional nessa busca. Seja intencional na procura pela sabedoria. Verso 5, a parte B, não se esqueça das minhas palavras. Não deixe ou não permita que outras vozes apaguem as minhas palavras no seu coração. Verso 6, a parte A, não abandone a sabedoria. Verso 6, a parte B, ame-a. Coloque como prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida, homem, mulher, jovem, adolescente, deve ser a sabedoria de Deus. Eu quero ser um jovem, eu quero ser um adolescente, eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, sábio, maduro na palavra de Deus, que vive na perspectiva da sabedoria de Deus. E por último, verso 8, a parte A. Dedique. Dedicação. Dedique alta estima à sabedoria. O nosso coração, meus irmãos, naturalmente, o nosso coração ele é rebelde, ele é insensível. Por isso nós precisamos investir tempo, esforço e intencionalidade, meus queridos, em sermos pessoas mais sábias. E ao longo da nossa jornada na busca por sabedoria, por estar sensível, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Sem uma vida de oração, o Espírito Santo não abre o nosso coração para nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus.
O que nos torna sensíveis à voz de Deus é uma vida de oração. Por isso, uma das primeiras táticas do diabo para nossas vidas é nos tirar do espaço da oração. Porque ele sabe, se a gente não ora, a gente não consegue ouvir a Deus. Em segundo lugar, dos versos 10 aos versos 19, primeiro, decida estar sensível à voz da sabedoria. Em segundo lugar, decida por uma vida em oposição aos pensamentos do mundo ou à cultura vigente. Decida se opor ao que o mundo pensa, ao que o mundo crê, ao que o mundo prega, ao que o mundo ensina. Reme na contramão da cultura. É isso que o autor bíblico vai ensinar. Veja comigo os versos 10, 11. Diz assim: ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Verso 11. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Agora pula comigo para o verso 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Verso 15. Evite-o, não pare com ele, afaste-se e não se detenha. Verso 17. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Vai comigo para o verso 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Verso 19, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeça. O autor bíblico aqui, você já percebeu claramente, ele está fazendo um grande contraste aqui. Se você parar para perceber, ele fala de caminho de sabedoria, ele fala de caminho de veredas retas, de vereda do justo, verso 18. Por outro lado, ele coloca vereda dos ímpios, caminho dos maus. Ele está dizendo, meus amados, que existe uma grande oposição, um grande contraste entre uma vida marcada pela sabedoria de Deus e uma vida marcada pela sabedoria do mundo. Para o autor bíblico aqui, não existe a mínima possibilidade de um homem, de uma mulher, de um jovem, dizer, não, eu sou um discípulo de Cristo, eu sou uma pessoa sábia, orientada pelos princípios da palavra de Deus, mas a sua vida, as suas escolhas, a sua agenda, os seus pensamentos, refletem os valores e os princípios do mundo. Do mundo que eu falo, é do mundo quanto pensamento secular, que faz oposição aos valores do reino de Deus. Existe uma forma de pensar, de organizar a vida, existe uma maneira de lidar com a vida, que faz oposição com a palavra de Deus. O autor bíblico chama isso de vereda dos ímpios, caminho dos maus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele também reflete essa oposição entre caminhos de sabedoria de Deus e sabedoria do mundo. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20, e capítulo 3, verso 19, diz que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Deus olha para os pensamentos do homem que não conhece, Deus olha para os pensamentos deste mundo, deste século, Deus olha para a maneira como as pessoas mundanas vivem e pensam a vida e diz, isso é loucura. Pessoas que vivem dessa forma, buscando essas coisas, amando essas coisas, são loucos. Em contrapartida, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem da sabedoria de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Ou seja, para o mundo, o Evangelho, viver conforme a palavra de Deus, você é um louco, um jovem na universidade que diz o seguinte, não, eu penso namoro dessa forma, eu penso sexo dessa forma, eu penso vida profissional dessa forma, conforme a palavra de Deus, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, você é um louco, você é um tolo, você é um besta. Por quê?
Porque não existe interseção nenhuma, entre o que o mundo ensina, entre o que o mundo crê, e entre aquilo que o Senhor está orientando e quer ensinar o seu povo. Por essa razão, nós precisamos parar, ouvir e perceber o que Deus está dizendo para nós. Que enquanto homens e mulheres de Deus, guiados pela sabedoria do Senhor, nós precisamos viver, pensar e sentir conforme a sabedoria de Deus, e não conforme a sabedoria deste mundo. Porque se uma pessoa se diz discípulo de Cristo, se uma pessoa se diz homem e mulher de Deus, mas vive, mas pensa e mais sente a sua vida conforme a sabedoria deste mundo, se os seus valores, os valores deste mundo, os valores que norteiam este mundo, são os nossos valores, valores como, por exemplo, relativismo moral, que são os valores dessa cultura, valores como espírito de submissão, de autonomia, que são os valores dessa cultura. Nós vivemos numa cultura de relativismo moral, onde não existe absolutos, onde não existe verdade concreta, o que existe é apenas ponto de vista. Talvez você já teve essa experiência de ensinar o seu filho: meu filho, isso aqui é preto, essa caixa aqui é preta, e seu filho olha assim: não, pai, eu estou olhando daqui e eu estou vendo que ela é cinza, e você tem que respeitar a minha opinião, que ela é cinza e ponto final. Nós vivemos nesse mundo, onde não existe verdades absolutas. Nós vivemos num mundo de espírito de insubmissão, de autonomia, onde filhos não querem obedecer os seus pais, não querem obedecer nenhum tipo de autoridade sobre eles, querem viver por si. Pensamentos de ostentação. O nosso mundo, nossa cultura, vive um pensamento ostensivo, de ostentar bens. O que importa para a nossa cultura não é ser uma pessoa transformada, uma pessoa madura. O que importa para esse mundo é eu ter bens o suficiente para ter o respeito das pessoas, para ter a admiração das pessoas. É por isso que a gente vê uma enxurrada de influências no YouTube, na internet, gente vazia, ensinando um monte de gente vazia. Todo mundo hoje é influencer. Todo mundo hoje tem algo para ensinar, mas quando você vai ver a vida da pessoa, são pessoas altamente corruptas, não tem conteúdo, são sinos que só fazem zoada, só fazem barulho. Um quarto, melhor dizendo, o meu quarto princípio dessa cultura, a erotização do corpo, as pessoas expondo o seu corpo. O corpo para essa cultura é uma vitrine que eu preciso me expor. E eu me exponho agora numa grande vitrine, uma grande vitrine mundial, que é as redes sociais, e lá eu exponho, lá eu coloco, eu exponho o meu corpo, eu exponho aonde eu estou, para onde eu vou, onde eu estive, eu exponho para que as pessoas me admirem, para que as pessoas vejam como bem eu estou. O espírito da compulsão e ausência de limites. A nossa cultura é uma cultura que não sabe respeitar limites, não respeita limites de velocidade, não respeita limites quando está bom no que a gente come. São pessoas que são compulsivas na relação com o sexo. Nós vivemos nessa geração onde não existe a ideia de domínio próprio. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. É essa cultura, é esses pensamentos que estão norteando muitos corações dos jovens. E pior, muitos pensamentos e corações de pais. E aí então, a palavra de Deus diz o seguinte, verso 19, no capítulo 4 de Provérbios. O sábio de Provérbios chama tudo isso de caminho dos ímpios. E no versículo 19 ele diz o seguinte: o caminho dos ímpios
é como densas trevas, nem sequer sabe em quem tropeça. Em outras palavras, o sábio de Provérbios está dizendo, olha, se você pode se dizer um homem e uma mulher de Deus, você pode frequentar a igreja todo dia, você pode ter o seu nome arrolado no hall de membros da igreja, mas se o seu pensamento é bombardeado, é norteado, é guiado por esses princípios culturais mundanos, sabe qual é o final da sua história? É queda. Sabe qual é o final da sua família, do seu casamento, dos seus filhos? É queda. Porque você está vivendo no escuro. E não dá para caminhar na vida no escuro. Nós precisamos de luz. Em contrapartida, verso 18, a vereda do justo, o que é a vereda do justo? Perceba comigo, a vereda do justo é a vereda, ou é o caminho de um homem, de uma pessoa, de um jovem que tomou uma decisão. Eu quero viver na contramão do pensamento cultural. Não importa o que os personagens televisivos falam, os artistas de televisão ensinam, não importa como a cultura está pensando e refletindo a vida, eu quero marcar a minha estrada, eu quero marcar a minha vida pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é eterna, ela é permanente, ela é a palavra que tem autoridade, é a palavra de Deus, inspirada por Deus e que traz sabedoria. E o texto diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. À medida que você vai caminhando na sabedoria de Deus, ninguém começa assim, cheio de sabedoria, vai caminhando, e à medida que você vai caminhando, cada vez mais a luz vai raiando sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida espiritual. A sua relação com seus pais tem revelado que tipo de sabedoria? A sua relação com a vida tem refletido que tipo de sabedoria? Sabedoria do mundo ou a sabedoria da palavra de Deus? A maneira como você se relaciona com as redes sociais está mais parecida com as pessoas do mundo ou estão mais parecidas com as pessoas que servem a Deus? Faça a seguinte pergunta: como é que o apóstolo Paulo usaria o Facebook, o WhatsApp? Como é que ele usaria o Instagram? Como é que Jesus Cristo usaria essas ferramentas? A sua relação com os seus amigos, a sua agenda, sim, o que você faz de segunda a sábado, tem revelado as prioridades do mundo, da mesma maneira que uma pessoa incrédula, ela não consegue ver diferença nenhuma, porque você faz as mesmas coisas que ela, prioriza as mesmas coisas que ela, ou você, a sua agenda tem priorizado outras coisas, você tem aberto mão de coisas que para o mundo é tão cara, é tão preciosa, mas você fala assim, não, eu não posso fazer concessões na minha relação com Deus. A sua relação com o seu corpo, a sua relação com Cristo. A sua relação com Cristo é uma relação superficial, como a grande maioria dos evangélicos são simplesmente frequentadores de igreja, ou a sua relação é de intimidade? Como nós cantamos aqui nessa noite, eu não sei se você parou para meditar na letra da canção Oceano. A letra pede justamente isso: me leve para o lugar onde os meus pés falham, para que eu só confie e dependa do Senhor. Qual é o nível? Você está na beira-mar? Não, Senhor, deixa eu contemplar o mar daqui. Você pode até dizer para o Senhor, não, eu conheço o mar. Conhece o mar como? Não, eu fui na praia e contemplei ele assim de longe.
Mas se você perguntar a um marinheiro, você conhece o mar? Ele vai dizer, eu conheço. Mas de uma maneira muito diferente do que uma pessoa que está na beira da praia. E eu quero finalizar com o último ponto. Decida por uma vida moldada pela sabedoria divina. Primeiro, decida por uma vida sensível a ouvir, porque o primeiro passo é ouvir. Gente que não ouve não é transformado. Por isso que você percebe pessoas que não mudam nunca, porque elas não conseguem ouvir. Tem muito barulho na alma delas. Segundo lugar, decida remar contra a maré dessa cultura do caminho dos ímpios. E terceiro, decida por uma vida moldada pela sabedoria divina. Os versos 20 é o terceiro bloco, vou ler alguns versículos. Verso 20, leia comigo o verso 20. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Percebeu a semelhança do verso primeiro? As mesmas coisas. Preste atenção, escute o que eu vou dizer para você. Verso 21. Nunca perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Verso 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Verso 26. Veja bem por onde anda. Verso 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Todos esses verbos aqui que eu fiz questão de destacar são ordens que demandam transformação. Se nós queremos e nós desejamos ter uma vida marcada pela sabedoria de Deus, nós precisamos nos deixar mudar, meus irmãos. E eu sei, mudar dói. Mudar dói demais. Até mesmo o nosso lugarzinho na igreja, a gente senta sempre no mesmo lugarzinho, você fala assim, agora sente ali na frente. Não, eu sempre gostei de sentar aqui. A gente não gosta de mudar as mínimas coisas. E mudar trejeitos, hábitos, manias, pecados, dói demais. Vê comigo agora o verso de número 23. Ele diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ele fala de guardar, ele fala de se afastar, ele fala de se deixar moldar de dentro para fora, meus irmãos. Meus queridos, nós precisamos, vez após outra, fazer um diagnóstico das nossas próprias vidas, da nossa caminhada com Jesus, e se perguntar, meu Senhor, como está o meu coração? Quais são os caminhos que eu tenho trilhado? Será que eu tenho me desviado um pouco que seja para a direita ou para a esquerda? Quais são os valores? Quais são as realidades mais caras para a minha vida? E que às vezes me leva a fazer concessões na minha relação com Jesus, na minha santidade, da forma como eu lido com o meu casamento. Será que a maneira como eu cuido da minha esposa, Senhor, é a maneira sábia, correta, digna da Tua palavra? Será que eu tenho respeitado o meu marido, o incentivado, intercedendo por ele, incentivando ele à liderança, viabilizando a liderança dele no lar, na família? Será que eu tenho mostrado aos meus filhos que eles são mais preciosos, são mais importantes do que coisas, do que bens? Diante de uma propensão do nosso coração, a desobediência, meus irmãos, e a insubmissão, nós precisamos pedir a graça de Deus para que a gente possa viver as nossas vidas
de forma que a gente possa tomar decisão e deixar moldar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, a nossa sexualidade, as nossas escolhas, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, em torno da sabedoria de Deus. E para isso a gente precisa muito mais do que simplesmente boa vontade, porque você pode sair daqui, não, de agora em diante eu vou fazer as formas corretas, eu vou agir de forma correta, como o pastor me orientou. A gente não tem poder suficiente para isso. Nós precisamos de um Redentor. Se a gente não colocar as nossas vidas dia a dia aos pés da cruz do nosso Redentor, absorvendo o seu perdão, absorvendo a sua graça, você pode até sair daqui e ter a sua vida correta um dia, 2 dias, uma semana. Depois de 2 semanas você volta à mesma coisa, porque nós não temos poder para mudar a nós mesmos. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos olhar para aquele que diz Lucas capítulo 2, verso 51, aquele que foi um filho obediente. Diz Lucas lá no capítulo 2, verso 51, que ele, Jesus, era obediente a Maria, era obediente a José. Jesus ia crescendo, verso 52 de Lucas capítulo 2, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é o filho obediente que eu e você não conseguimos ser. Ele é o filho obediente, amado do Pai. Lucas capítulo 3, verso 22, diz o Senhor: Tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Jesus Cristo é o filho obediente de Deus, que Deus ama. Nós não somos obedientes, nós não somos pessoas que vivem conforme a sabedoria de Deus, mas Jesus naquela cruz, o Filho amado, o Filho obediente, Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa insubmissão, para que possamos ser amados de Deus. Louvado seja o Senhor. E se nós não tomarmos desse cálice da graça, todos os dias, vamos continuar vivendo da mesma forma todos os dias, porque somente Jesus Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Colossenses, onde nele está escondido todos os tesouros da sabedoria, somente Ele pode nos perdoar e pode nos transformar. Diante disso, eu queria lhe fazer algumas perguntas. Ao longo da sua vida, diante da voz do Senhor, diante das palavras do Senhor, você tem revelado um coração sensível e ensinável? Você é uma pessoa que está aberta para ouvir a voz de Deus? Você acorda de manhã e uma das suas primeiras orações é: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E diante de uma palavra de um pai, diante da palavra de uma mãe, diante da palavra de um colega, de um pastor, de um amigo espiritual, você ouve, você pondera, você reflete, você medita, como nós aprendemos hoje aqui pela manhã. O seu estilo de vida, as suas escolhas, as suas prioridades têm revelado o caminho da sabedoria e a luz, ou tem revelado o caminho das trevas e o caminho dos ímpios? Suas redes sociais, as pessoas que você segue no YouTube, no Instagram, são pessoas que lhe levam mais perto de Cristo, são pessoas que lhe incentivam a oração, a busca pela palavra, a uma vida santa, casta diante de Deus, ou são pessoas frívolas, vazias? Em terceiro lugar, você tem optado por permitir que sua vida seja moldada, transformada pela sabedoria de Cristo, tornando-se mais parecido com o nosso Redentor?
Nós falamos dessa noite de decisão, e decisão, meu irmão, minha irmã, é algo muito difícil. E decisão é algo que dói, porque é um corte que a gente tem que fazer. Em caminhar para Deus e não caminhar para o mundo. Qual é a sua escolha? Vamos orar?